Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Figueiredo e estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. E no vídeo de hoje, no dia 24 de novembro de 1859, é publicado na Inglaterra o livro que veio a abalar as estruturas da sociedade na época e que tem enormes repercussões até os dias atuais. Estou falando do livro A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin. Mas por que esse livro é tão envolto de polêmicas? Quem foi Darwin e por que ele é tão famoso? Será que o mais famoso livro do Darwin não passa de um plágio? E afinal, sobre o que vem verdadeiramente falar o Origem das Espécies? E por que ele é considerado tão importante? Isso e mais você verá aqui hoje no canal Rubiscos. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, em uma família bem burguesia e com grandes figurões como seu avô, Erasmus Darwin, um importante médico que contribuiu imensamente com obras de caráter científico, com temas sobretudo voltados à medicina e à botânica, e o seu pai, que também era médico e obviamente queria que o seu filho seguisse seus passos. E ainda aos 16 anos, o jovem Darwin inicia no curso de medicina. Mas digamos que a medicina na época, como você pode imaginar, não era nenhum Grey's Anatomy. E a barbárie vista no curso acabou desestimulando Darwin, que logo acaba abandonando. Deixando a medicina de lado, Charles Darwin começou a aprender taxidermia com John Edmond Stone, um ex-escravizado que lhe contava muitas histórias sobre as florestas tropicais da América do Sul, que fascinavam o jovem estudante. Foi nessa época também que ele teve acesso a importantes obras e ideias básicas sobre evolução, como o livro Zoonomia, obra de seu avô, Erasmus Darwin. O pai de Darwin não gostou nada do fato dele ter abandonado o curso de medicina, então o enviou para Cambridge, para que ele cursasse bacharelado em artes e se tornasse clérigo. Mas em Cambridge, que Darwin encontrou o local ideal para estudar História Natural, e foi lá que ele conheceu seu professor de botânica, John Stevens Eslon. Em 27 de dezembro de 1831, Charles Darwin partiu na sua famosa viagem a convite de John Stevens. Essa expedição tinha como objetivo central a produção cartográfica do continente, mas foi a bordo do navio Beagle que Darwin produziu relatos detalhados que resultaram em uma das maiores publicações científicas de todos os tempos. A expedição do Beagle durou 5 anos, explorando praticamente todos os continentes, passando desde a América do Sul à Oceania, incluindo suas famosas paradas pelo arquipélago de Galápagos, pela Patagônia, pela Austrália e até pela costa brasileira do Rio de Janeiro. Inclusive, eles deram uma passada por aqui em pleno Carnaval do Rio. Durante esses 5 anos, Darwin coletou e observou várias formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. Ele também pôde coletar fósseis e fazer observações geológicas que o permitiram observar a evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Na parada no arquipélago de Galápagos que eu mencionei, Darwin voltou muito a sua atenção para pássaros que habitavam as diferentes ilhas. Darwin mandava suas espécimes coletadas para que especialistas analisassem, e com o auxílio do ornitólogo inglês John Gould, descobriram que todas aquelas curiosas aves que haviam chamado sua atenção eram tentilhões, mas possuíam formatos de bicos diferentes. Isso o intrigou, e olhando com atenção, notou que cada formato de bico ajudava em uma forma de alimentação. Bicos largos e robustos para comer sementes duras, aqueles mais afilados para insetos e larvas, ou seja, ele estava diante de um claro exemplo de adaptação evolutiva. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural que ele propôs posteriormente. Em 1836, a expedição do Beagle chegava ao fim, e Darwin havia feito um trabalho de observação extremamente rico e minucioso.
mas ele estava muito receoso em publicar suas descobertas. Afinal, naquela época, as pessoas, inclusive da comunidade científica, acreditavam que cada espécie de ser vivo havia sido criada por Deus e assim permanecia imutável ao longo dos tempos. Ou seja, suas ideias iam contra o pensamento e provavelmente ele sofreria muita represália da igreja, da comunidade científica e da população como um todo. Mas tudo mudou em 1858, quando Darwin recebeu uma carta de um jovem naturalista chamado de Alfred Russel Wallace. Nessa carta, o jovem Wallace descrevia uma teoria da seleção natural idêntica à de Darwin e pedia para que ele desse uma opinião sobre a relevância da sua descoberta. Foi então que Darwin decidiu publicar suas observações. Como ele possuía muito mais material para apoiar suas ideias, Wallace reconheceu que Darwin deveria ser reconhecido como o autor principal da teoria. Então, em 1858, eles publicaram conjuntamente a teoria na Sociedade Linneana de Londres. Foi então que Darwin começou a investir no seu livro que ficou mais famoso e foi publicado em novembro de 1859, intitulado de A Origem das Espécies. Esse foi o livro mais vendido daquele ano, mas, como ele já temia, suas ideias encontraram duras críticas, tanto da comunidade científica quanto das igrejas que acreditavam que as ideias de Darwin eram uma heresia que contrariava a criação divina. A teoria da evolução natural só passou a ser totalmente aceita pelo meio científico no século XX, décadas depois da morte de Darwin. Isso porque havia vindo à tona descobertas de um monge austríaco chamado de Johann Gregor Mendel, que demonstravam a transmissão hereditária das características de um ser vivo para sua descendência. Darwin explicava que os seres vivos se adaptavam ao meio em que viviam, mas não tinham conhecimento genético para dizer de que forma essa adaptação era transmitida ao longo das gerações. É importante dizer que Darwin não foi o único criador da teoria da evolução natural, mas a origem das espécies é um marco para a ciência, pois explica de maneira bastante clara alguns dos principais mecanismos para a origem e evolução das espécies. E apesar de ser um livro bastante antigo, se provou certeiro em suas ideias, revolucionando o mundo e a nossa própria percepção da vida. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e compreendido um pouco mais sobre a trajetória de Darwin, que hoje é considerado o pai da teoria da evolução. Nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até a próxima!